Eu acho que a gente vai envelhecendo, né, com certas bebidas, algumas melhoram, outras pioram, mas eu sinto que está, de certa maneira, melhorando, ficando mais aguçado. Eu vejo que agora eu me considero mais engraçado do que eu era naquela época, ou mesmo do que eu era 20 anos atrás, do que eu era 10 anos atrás, porque agora tem aquele negócio, o diabo sabe mais por ser velho do que por ser diabo, né? Então você faz umas piadas que você não faria se você tivesse 10 anos menos. Quando criança, meu tio tinha todos os jornais, eu recortava os desenhos. Entre os desenhos que eu recortava o Chico, né? Para mim sempre foi um privilégio trabalhar com ele. Sou Alessandro Alvim, sou editor executivo visual do Globo Extra e trabalho com Chico há 27 anos. Eu sou Marina Caruso, sou editora executiva responsável pela revista Ela, do Jornal Globo. Ser filha de um cartunista que está todos os dias, há 40 anos, na primeira página do jornal, de alguma maneira também me moldou. O Chico, ele é um cara muito amigável, muito gentil na relação do dia a dia. Por exemplo, eu nunca pedi um desenho ao Chico, mas eu já presenciei várias vezes pessoas pedindo para que ele, por exemplo, fizesse faz a minha caricatura. Ele vai lá e faz naturalmente, assim. E ele é um cara muito compenetrado no trabalho dele, assim, né? Sempre muito ligado no noticiário para poder fazer a crônica dele visual do noticiário. Eu sou meio um leitor moda antiga, então não sou muito de internet, né, de mídias sociais e tal. Eu leio os jornais sem muita preocupação, tentando informar do que está acontecendo dia a dia, e depois começo a rabiscar em termos de caricatura, do que é possível sintetizar com imagens dos fatos do dia e tal. Sempre chegando numa solução de humor, né, que é o que prende o leitor. O meu pai, ele começou a desenhar quando era muito menino, porque o avô dele era pintor amador. Ele tinha uma fábrica de sapatos e ele adorava pintar. E a minha avó, como meu pai era gêmeo, a minha avó tinha muito medo, porque diziam que gêmeo sempre morria cedo um dos dois. Então a minha avó trancava o meu pai e meu tio em casa, não deixava eles saírem, enchia eles de papel e caneta, e meu avô ensinava eles a desenhar, a pintar. Então os dois, né, se tornaram, não por acaso, os maiores cartunistas do Brasil, porque foram meio que treinados para isso. E ele tinha um desejo de trabalhar desenhando à mão livre, fazendo o que ele mais gosta, e trabalhar assim mais ou menos 5 horas por dia dedicado só ao desenho. E aí, como é que foi o primeiro emprego que ele arrumou? Foram 5 horas por dia, mas era fazendo retrato falado numa delegacia das 2 da manhã às 7 da manhã. E ele dizia: você tem que tomar cuidado com o que você deseja, porque vai acontecer. Paulistano, adotado pelo Rio, Chico começou na imprensa em 1967. Não parou mais. Fazia 10 desenhos, porque eu fazia futebol, crônicas, fazia horóscopo, tudo. Em dezembro de 68 eu comecei a fazer 2 desenhos, porque são só as crônicas do Mário de Moraes que mandava aqui. Em 69 surge o Pasquim. Quando surge a Opinião, eu falei, pô, esses não lá que eu quero trabalhar, não bonito, concentrado, político e tal, sério, né? E aí veio a censura também com a Opinião, e aí trabalhamos sobre censura da opinião no movimento, até que a censura caiu aí, eu já fui trabalhar no Jornal do Brasil, trabalhei 5 anos lá. O trabalho começa em casa. Logo cedo, Chico Caruso analisa reportagens e fotos dos jornais. Procura inspiração para o desenho que vai dividir a primeira página com as notícias mais importantes. A busca pela charge do dia prossegue aqui na redação do Jornal o Globo. Chico lê mais alguns jornais, assiste a um pouco de TV e lá pelo fim da tarde, as primeiras ideias surgem no papel. Não adianta você pensar, vou fazer isso. Se não se resolver no lápis, como imagem e tal, não rende, né, para charge. No sequestro do ônibus 174, eu já era jornalista, trabalhava numa grande semanal de informação e me lembro do fervor da redação e de eu ligar para ele e dizer: pai, o que você vai fazer de desenho amanhã, né? E ele falou: não estou conseguindo desenhar, não tem como desenhar. Ele fez
não desenho, que ele até repetiu recentemente naquele episódio do sequestro do ônibus na rodoviária Novo Rio, que foi assim, algo do tipo, pela primeira vez em não sei quantos anos de profissão, esse cartunista não conseguiu fazer humor com os fatos do dia. Até quando não tem como, ele faz com brilhantismo, assim, é impressionante. Além da caricatura e da charge, ele adora a arte. Eu já comprei livro para ele de desenho, ele comprou livro para mim, porque foi num lugar que ele viu, lembrou de mim e me deu. E eu acho que a arte meio que liga a gente no lugar que não é o jornal, né? Assim, a gente tem a relação do jornal, mas a relação do universo nosso fica no entorno da arte também, né? As grandes influências são na juventude, né? Quando é descobertas gráficas. Então, lembro alguns desenhistas, Luiz Trimano, um cara que quando apareceu fez uma revolução na caricatura dos jornais e tal. Depois, Loredano também. Agora, as cores, né, do Ziraldo, o humor do Jaguar, tudo isso acaba influenciando a gente, tentando corresponder à altura desses mestres aí. Naquele tempo era branco e preto, né? E aí o Globo tinha cor na primeira página, então comecei a pensar em fazer desenhos coloridos e tal. E foi assim, eu comecei, só tinha cor às segundas-feiras, depois foi ficando colorido todo dia. Então foi um desenvolvimento para mim também, como desenhista, como pintor, embora eu não possa chamar de pintura, porque o desenho de humor tem uma necessidade de se relacionar com o jornalístico do dia a dia. Eu e o Fernando, a gente tem muito essa lembrança do cheiro da Ecoline, que é essa tinta que ele usa, é como se fosse o cheiro do nosso pai. A gente tem uma memória afetiva, assim. Quando ele começou a publicar em cor, foi um feito, assim, porque mudou a dinâmica do trabalho. Ele que trabalhava ali só com nanquim, passou a usar uma cartela de cores muito maior, né? Ele tinha um cuidado, uma cuidade maior, fazia uns esboços a lápis antes e depois desenhava. Esse movimento da charge colorida na primeira página foi um movimento que o Chico fez junto com o Roberto Marinho, né? O jornal passou a ser colorido às segundas-feiras por causa do caderno de esporte e o Chico propôs fazer a charge colorida na capa. Então isso foi um movimento histórico, assim, porque a gente tem uma tradição de charge ilustrada em capas de revista, em charges ilustradas em capa de jornal. A gente tem a Ângela Agostini no século XIX, para o início do século XX, você tem o J. Carlos, enfim, né, o Brasil tem essa história do desenho de humor gráfico em capa. Mas o que o Chico fez foi de tornar isso um elemento diário, né, um elemento cotidiano do formato do jornal, da primeira página do Globo. Ele muda o formato da exposição da charge no jornal, que permanece até hoje. Então, do pertencimento à primeira página, né? O desenho dele pertencer à primeira página. Obrigatoriamente, se tiverem que fazer um livro sobre a história da caricatura da charge no Brasil, o Chico ele tem que estar citado. Eu acho que eu herdei do meu pai essa visão jornalística do mundo e o meu irmão herdou o humor, né? Ele sempre foi ensinando muito a mim e ao meu irmão como prestar atenção nos fatos do dia e usar isso como material, mas também colocando assim, umas pitadinhas do seu desejo pessoal, era o caminho a ser seguido. Eu acho que o desenho de humor é meio uma saída para a comunicação. Quem resolve fazer isso acaba já tendo escolhido a profissão, né? Eu acho que a leitura dos jornais é que faz a gente avançar na caricatura. Ma tanto bene sai, c'è una catena ormai, lasciò il sangue giunto in frente, lo sai.